Com o avanço científico na área do funcionamento do cérebro e a formação do pensamento, passamos a entender melhor como as crenças e a maneira como fomos criados interferem nas nossas escolhas. Como as experiências vividas foram interpretadas diferentemente de uma pessoa para outra. Antes que você caia nas armadilhas da vida moderna, vamos mostrar hoje um conjunto de técnicas que poderá abrir seus horizontes. Sejam bem-vindos! Boa tarde, telespectador. Estamos trazendo hoje um assunto interessante, um assunto que vai ensiná-lo a descobrir o potencial que existe dentro de você de prevenir o insucesso e a infelicidade. Boa tarde, professor Jorge. Boa tarde, Yolanda. É um prazer estar aqui com você nesse momento de conversar sobre prevenção de insucesso. É muito bom estar aqui. É interessante provocar as pessoas a acreditarem que ela possui um poder interior. Você acredita que as pessoas possam despertar esse poder e que elas têm esse poder interior? Eu acredito que as pessoas têm um poder, todos nós temos um conjunto de recursos e qualidades internas que estão à nossa disposição, né? A maioria das pessoas, infelizmente, não sabe como entrar em contato com essas qualidades e esse, vamos chamar de poder, e utilizar no momento próprio, mas que todos nós temos isso, tudo que cada um de nós tem e que é necessário para a mudança já está à disposição. Como poderíamos mostrar isso para o telespectador? Como é que ele pode despertar esse poder? É normal o ser humano ter isso que nós estamos chamando de poder. Na realidade, são qualidades que nós temos e que nós não estamos explorando o suficiente. Como explorar, então, esse poder? Aí entra aquela ferramenta do que eu chamo esse conjunto, entre outras ferramentas, do conjunto de uma tecnologia de mudanças aceleradas. A ciência, nos últimos 30 anos, mais ou menos, descobriu qual é a linguagem do cérebro, descobriu como é que o cérebro trabalha. Se você fizer uma comparação, né, uma analogia entre o cérebro e um computador, é como se nós tivéssemos agora nas próprias mãos o programa que mobiliza esse computador biológico que é o cérebro. O cérebro funciona a partir de um conjunto, digamos assim, de padrões, de regras, de estruturas. E isso está sendo conhecido hoje. Podemos também dizer que foi a nossa capacidade que gerou a infelicidade. Da mesma maneira que nós temos o poder para gerar a felicidade. Sim, nós temos um poder de realizar coisas. Dependendo do conjunto de crenças que a pessoa desenvolve, esse poder pode ser utilizado na direção do sucesso ou mesmo a pessoa não querendo acabar levando para o insucesso. Por que isto? Porque o sucesso ou insucesso depende do foco que cada um utiliza dentro de si. Então, esses programas que nós temos e que estão funcionando quase que automaticamente, sem um controle nosso, dependendo do que se coloca, dos objetivos que as pessoas têm e dependendo até da maneira com que elas pensam sobre os seus objetivos, poderá isso levar à felicidade ou à infelicidade. Vamos conhecer a técnica. Como acessar esse poder, ou melhor, a nossa capacidade de realização? A maneira com que o cérebro funciona é através de uma linguagem própria. A mente tem uma linguagem que envolve as imagens que nós fazemos, os sons internos que temos na nossa mente, as sensações do corpo e as palavras que nós utilizamos. Essa tecnologia que hoje tem na programação neurolinguística, talvez a sua expressão máxima, ela trabalha exatamente com esses conteúdos, com as imagens, com os sons, as sensações e as palavras que nós usamos para pensar. Ao trabalhar isso daí, a pessoa pode mudar a sua reação aos eventos da vida. Pode passar a ter a reação que ela deseja ter e não aquela que automaticamente está tendo. É um trabalho de repetição? A pessoa vivencia através de uma meditação? Como é isso? É um trabalho direto com a estrutura mental da pessoa. Não é de repetição, de autoconvencimento, digamos assim. Não é um trabalho de meditação em que ela deixa a mente trabalhando sozinha. É um trabalho em que existe um conjunto de padrões técnicos que foram desenvolvidos a partir do conhecimento de como opera a mente de pessoas excepcionais. Todo esse material veio da pesquisa em cima de profissionais e pessoas com capacidades realmente excepcionais, analisando como essas pessoas processam
a sua informação realizam aquilo que elas realizam, foi possível montar um conjunto de técnicas, nós chamamos de padrões, que ajudam cada indivíduo a mudar a sua maneira de pensar sobre aquela parte da vida. E ao incorporar essa nova maneira, que é um trabalho direto com a mente mesmo, o profissional ou a própria pessoa guia o processo mental para mudar esses, vamos chamar de códigos da mente, né? A mente tem um código, né? Tem uma estrutura para lidar com os acontecimentos. Mudando isto, a reação e o comportamento da pessoa muda. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, que tipos de tratamento? Para curar o que se utiliza essa capacidade, essas técnicas todas? Você pode trabalhar com essas técnicas, por exemplo, para mudança de reações emocionais. As pessoas têm certas reações de medo, de insegurança, de culpa, de tristeza. E rapidamente, mudando padrões mentais, você pode mudar isso. Pode até chegar ao ponto de, em pouquíssimo tempo, e essa é uma das características dessa maneira de trabalhar, em pouco tempo, assim como 15 minutos, digamos assim, para dar um tempo médio, a pessoa pode tirar toda a história de tristezas da vida ou toda a história de culpas da vida, né? As pessoas podem até estranhar que em pouco tempo se possa eliminar. Né? Mas é fato, é tecnologia, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma bruxaria, né? Não, é uma forma de se trabalhar que permite hoje que as emoções sejam mudadas muito rapidamente. Acessando o inconsciente, né? Acessando a linguagem do inconsciente. O inconsciente tem uma linguagem. Então, nós sabemos qual é essa linguagem, acessando essa linguagem se consegue comunicar com o inconsciente e produzir essa mudança. Outra, mudança de coisas que eu não gosto por coisas que eu gosto. Uma das dificuldades que as pessoas têm, por exemplo, vamos pegar uma questão prática, é no regime, né? Algumas pessoas querem fazer regime, mas gostam de doces e detestam saladas, né? É um processo muito fácil você mudar o código interno que a própria pessoa faz para ela passar a gostar de saladas e verduras e não gostar de doces. Também é um processo muito fácil de fazer por causa do acesso que a gente tem a esse programa interno. O alívio de traumas e de fobias que podem impedir a pessoa de conseguir posições de sucesso ou serem mais felizes na vida também são processos extremamente rápidos. A linguagem, aprender a falar a linguagem do outro. Cada pessoa tem uma linguagem própria, tá? Então, como é que você descobre qual é essa linguagem do outro e como utilizá-la na sua relação com a outra pessoa, no seu trabalho profissional, no seu trabalho educacional? No próximo bloco, estaremos mostrando como utilizar as técnicas da neurolinguística e de um tema conhecido como coaching, que vai ajudá-lo a resolver os problemas do sucesso empresarial. Nos aguarde. A programação neurolinguística é uma ferramenta educacional, não uma forma de terapia. Nós ensinamos às pessoas algumas coisas sobre como seus cérebros funcionam e elas usam esta informação para mudar. Richard Bandler. Venha inaugurar um jeito inédito de viver na ilha. Na rótula do SIC, perto de tudo que é mais importante para você. Alameda Domo Club & Residence. O primeiro 3 2/4 com lazer de um verdadeiro clube em localização privilegiada na ilha. Alameda Domo.